Vamos em frente porque tem vaza-toga na área. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, negou um pedido para afastar seu colega Alexandre de Moraes da investigação preliminar que apura o vazamento de mensagens que deu origem ao caso. Barroso analisou uma solicitação da defesa de Eduardo Talhaferro, aquele que comandou a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE, quando Moraes era o presidente da corte. Vocês lembram do escândalo da vaza-toga, descrito em vários cortes aqui no Papo Antagonista, disponíveis no nosso canal de YouTube, que viralizaram, dando mais de 100 mil, mais de 200 mil até visualizações. O Ayrton Vieira era o assessor do Moraes no STF. Ele se comunicava com o Eduardo Talhaferro, que era o chefe desse setor do TSE, para fazer os pedidos de coleta de provas para que o Talhaferro enviasse um relatório para embasar decisões do Moraes no STF. Talhaferro do TSE mandando um relatório para embasar decisões do Moraes. E nesse relatório ele escondia a origem dos pedidos, camuflava. Não dizia que vinha diretamente do Moraes, nem indiretamente, dizia que vinha de parceiros ou que vinha de denúncia anônima, o que ainda está sendo motivo de contestação e tem de ser. Então, os advogados argumentaram que o inquérito investiga fatos diretamente ligados à integridade do ministro, o Alexandre de Moraes, então os advogados do Talhaferro, tornando sua permanência na relatoria absolutamente inadequada, que é o que nós comentamos aqui no Papo Antagonista. O Barroso alegou que não há elementos suficientes que justifiquem o afastamento do ministro. Parece piada, mas não é. Parece Venezuela, de vez em quando. A gente não gosta de fazer comparações, banalizar certas comparações, mas é um grau assim de se fazer de sons que muitas vezes a gente tem que lembrar os momentos que Nicolás Maduro está protagonizando na Venezuela com toda aquela sonsice. Segundo o presidente do Supremo, a atuação de Moraes no caso não apresentou indícios de parcialidade ou de interesses pessoais que pudessem influenciar suas decisões no inquérito. Ora, o Moraes mandou abrir uma investigação sobre a vaza-toga que tem elementos comprometedores contra o próprio Moraes. Então, o Barroso, ele saiu em defesa do Moraes naquela cerimônia do salvo-conduto coletivo antes de se revelarem todos os elementos comprometedores, sendo que alguns já tinham sido revelados. E agora ele dá a chancela numa decisão oficial, Greg. Pois é, Felipe, eu estava aqui olhando... o Supremo Corporativismo. Supremo Corporativismo, exatamente. Eu estava aqui olhando o texto da lei, que fala sobre impedimento de juiz. O artigo 252 do Código de Processo Penal. E uma das... Eita, perdi aqui. E uma das hipóteses que levam um juiz a não poder atuar num caso é quando ele próprio, ou seu cônjuge, ou parente, for parte ou diretamente interessado no feito. O Alexandre de Moraes é diretamente interessado nesse feito? Me parece óbvio, não é? Que ele tem um interesse direto de reputação, de lisura do seu comportamento como ministro das duas cortes. Então só a letra da lei já deveria bastar para afastar o Alexandre de Moraes da condução dessa investigação. Ele deixou de ser inquérito, né? Ele transformou numa investigação preliminar, ou coisa que valha, ontem. Mas, enfim, só pela letra da lei, sem você analisar qualquer circunstância, como exige o Barroso, você já deveria dizer: Moraes, 2 passos atrás, deixa outra pessoa cuidar disso. Mas o corporativismo é tão forte, a necessidade de fazer de conta que nada de estranho está acontecendo no STF é tão grande que o Barroso acha que todo mundo é bobo e não consegue olhar com os próprios olhos. Acho que o Barroso deveria ser totalmente transparente, já que ele defende isso, e dizer o seguinte: olha, nós já decidimos que o Alexandre de Moraes pode ser o investigador, aquele que direciona as provas, o acusador, o julgador, aquele que abre inquérito para investigar escândalos que revelam elementos comprometedores sobre ele próprio. Ele pode ser tudo ao mesmo tempo.
Nós já decidimos isso e vocês ficam aí contestando. Vocês têm que aceitar. É assim, o STF manda independentemente daquilo que é o certo no sistema acusatório, processual, na Constituição, no próprio princípio da moralidade pública, da transparência. Então, a gente se baseia nesses princípios, a gente se baseia nas regras, mas o Supremo se baseia na proteção da categoria. É isso que a gente tem visto. E a gente fala agora sobre um outro caso envolvendo o Alexandre de Moraes, aquele do aeroporto de Roma, que ocorreu em julho de 2023. A defesa de Roberto Mantovani Filho, acusado de hostilizar o ministro do STF, disse que o material anexado ao inquérito omitiu imagens do empresário sendo agredido com um tapa na nuca pelo advogado Alexandre Barsi, filho de Moraes. É o filho mesmo do Alexandre de Moraes, que tem o mesmo nome que ele, mas usa aí outro sobrenome, né? O Alexandre Barsi, filho do Alexandre de Moraes. Mantovani contratou peritos privados para analisar as filmagens do aeroporto. O documento foi enviado na segunda-feira 26 ao STF, segundo a Folha. O relator do inquérito é o ministro Dias Toffoli. Quer dizer, é o parceirão do Moraes. É aquele que abriu o inquérito das fake news e entregou a relatoria para o Moraes sem sorteio. O relatório diz o seguinte, abre aspas, a pedido deste perito relator, a cena foi repetida por pelo menos 3 vezes, inclusive em câmera lenta, para demonstrar que Alexandre Barsi agride Roberto Mantovani com um tapa na nuca. E só depois de agredido, Roberto Mantovani instintivamente levanta a mão para se proteger e afastar seu agressor resvalando nos óculos de Alexandre Barsi. Fecho aspas. A defesa do empresário afirmou ao STF que foi autorizada a visualizar as imagens das câmeras de segurança nas dependências do tribunal após reiterados pedidos. Lembra que a gente comentou isso aqui, Greg? Sim. Que o Toffoli segurou ali as imagens. Não, pode ver no máximo vindo aqui e tal, mas isso não vai sair. A partir delas, os peritos independentes confeccionaram um laudo de 12 páginas que contraria o relatório da PF, que deu sustentação para a denúncia da PGR, Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal concluiu que Mantovani aparentemente bateu com hostilidade no rosto do filho de Moraes. Eu ironizei quando saiu esse relatório da PF, porque estava tudo assim em hipótese. Aparentemente... tinha uma outra expressão também que eu ironizei na época, agora não estou me lembrando. Quer dizer, ninguém pode ser aparentemente condenado. Se aparentemente não é conclusivo, logo não se pode condenar a pessoa por uma agressão. Outra coisa que é preciso falar sobre esse episódio, que eu já falei lá atrás e agora tem mais um motivo para repetir. A cobertura da imprensa. A imprensa chapa branca do sistema, porque antigamente você tinha o chapa branca do governo, né? Agora, como você tem um governo muito próximo do STF e os dois unidos contra aqueles que eles consideram antidemocráticos, você tem o chapa branquismo sistêmico, como eu batizei num artigo um tempo atrás. O pessoal que está aí com o microfone recebendo tudo no WhatsApp partiu para essa narrativa oficial que era do Moraes em relação a esse episódio. Lembra, Greg? Claro. Ela é a narrativa da agressão ao Moraes. Se vocês colocarem no canal, no YouTube, na busca do YouTube, agressão a Moraes, vocês vão encontrar matérias de um monte de emissoras de TV, agressão a Moraes. Depois que vieram à tona outros elementos, etc., se passou a dizer que agressão ao filho de Moraes, ou agressão à família de Moraes. A coisa foi ficando mais genérica, saindo do específico. Hoje já tem menos gente falando em agressão, porque nem a Polícia Federal, depois de examinar tudo, conseguiu concluir que houve, de fato, uma agressão. E aí o que fizeram? Trocaram o delegado do caso caiu para cima, recebeu um cargo lá não sei aonde, e botaram um outro delegado que reescreveu o relatório. Quer dizer, se o relatório não faz aquilo que o sistemão quer, se troca o delegado, se faz outro relatório, e agora tem um perito aí da defesa dizendo, olha, ele teve um impulso para reagir a uma agressão anterior. Nós não temos como verificar de forma independente isso se não tivermos acesso a todas as imagens. Ninguém teve. Quer dizer, existe uma proteção do material enquanto se tenta emplacar a narrativa na imprensa amiga. Aqui não. Fala, Greg. É terrível, né? A hipótese de que enfim, aquilo que os vídeos mostram esteja sendo ocultado ou manipulado para vender uma narrativa muito pior do que aquela que saiu inicialmente. Porque se de fato a agressão, né, vamos chamar assim, não, o gesto lá, né, de bater no cara, partiu primeiro do filho do Alexandre de Moraes,
Daí você inverte, põe toda a história de cabeça para baixo. Tudo aquilo que vinha sendo dito até agora fica invertido. A divulgação desse laudo torna muito importante, muito necessário que o país acabe sabendo de verdade o que tem nessas gravações. Mas duvido que o STF vá se render à necessidade de expor as imagens, assim como o Barroso não se rendeu à necessidade de acatar a letra da lei e dizer que o Alexandre de Moraes tem interesse direto na causa que ele mesmo está julgando ali, investigando, presidindo, né? O inquérito que ele mesmo está presidindo. Esse caso é o da Vaza Toga, é outro caso. Só para deixar claro para quem estiver vendo no corte, que tem um outro corte em que a gente comentou esse caso. Bom, então a gente está vendo aí que aquela narrativa original, ela pode não ser verdadeira e pode eventualmente ser até o contrário dela, aquilo que ocorreu. Agora, não duvidamos que Dias Toffoli vá decidir sem deixar público o material e contrariando a perícia da própria defesa, dizendo não foi isso que aconteceu, ele foi agredido. A gente tem visto o Supremo atuar assim, com todo esse corporativismo, defendendo os ministros e acusando todo mundo que aponta qualquer erro, qualquer sujeira, qualquer elemento comprometedor de ministro do STF, de tentar desestabilizar as instituições. Essa família, nós não recomendamos hostilidade, principalmente em aeroporto, etc., com autoridade pública. Acho que uma coisa é em estádio, você vai, a vaia, eu sempre digo, já é suficientemente hostil. Mas acusar uma família que trocou ali desaforos, ou mesmo que soltou ofensas contra uma autoridade pública num aeroporto no exterior, de tentar abolir o Estado democrático de direito no Brasil, já é uma forçação de barra que torna todo esse processo um tanto ridículo. Quer dizer, uma coisa que antigamente seria um bate-boca lá fora e pronto, sem maiores consequências, agora não. Agora se tem um desejo deliberado de punir para servir de exemplo, para que ninguém nunca mais ouse erguer a voz contra a autoridade pública. E eles forçam a mão, forçam a caneta, carregam nas tintas para fazer isso. Vamos lá, galera. E o Alexandre de Moraes também usou essa ideia de que existe um grande complô para destruir a democracia brasileira, neste caso da Vaza Toga. Também a justificativa que ele está dando, né? O vazamento das mensagens trocadas entre os dois auxiliares é um grande plano para destruir a democracia brasileira. Vale para tudo agora. Vale. Então vamos botar essas duas pautas no mesmo corte, viu, produção?